vascaíno de corpo e alma. É uma perda sentida para o Brasil, para o futebol brasileiro e principalmente para o Vasco da Gama. Pascoalito, beijo, bem-vindo também, amigo. Obrigado, Glaucio. Zé, Prates, eu tive, assim, um pouco mais de felicidade de acompanhar a trajetória do Roberto Dinamite, né? Naquela manchete do Jornal dos Esportes que o garoto Dinamite explodiu naquela partida contra o Internacional de Porto Alegre, no início de carreira. Aquele 5-2 contra o Corinthians, ele fez 5-2, fez os 5 gols da equipe do Vasco da Gama, quando ele voltava do Barcelona, uma passagem muito curta pelo Barcelona, da Espanha. Aliás, o Barcelona prestou uma homenagem para ele hoje. E o Roberto Dinamite é um desses centroavantes que você consegue catalogá-lo como o centroavante completo, o jogador completo. Ele era ótimo no cabeceio, bom de perna esquerda, bom de perna direita, um jogador difícil de ser marcado porque ele era grande, um jogador importante, inclusive, não só na sua trajetória do Vasco da Gama, um maior artilheiro do futebol brasileiro, o maior artilheiro da história do Vasco. São poucos jogadores que conseguem fazer 780 gols na carreira, e ele fez 780 gols. Dinamite era um jogador espetacular, um centroavante dos sonhos. Hoje, se jogasse Dinamite, ele seria o centroavante dos sonhos de qualquer time do mundo, porque é difícil encontrar um jogador como ele, com faro do gol, com inteligência e a bola parada. A falta do Dinamite era espetacular. Eu costumava dizer, no meu tempo de repórter, que era o seguinte: pênalti bem batido era o pênalti modelo Roberto Dinamite, goleiro para um lado e bola para o outro. Dinamite era espetacular como jogador e como pessoa melhor ainda. Grande personalidade, ele conseguiu trazer o Zico para fazer a sua despedida jogando com a camisa do Vasco da Gama. A amizade com o Galinho, enorme. A rivalidade era dentro de campo, Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, mas ele era muito respeitado por todas as torcidas. Roberto Dinamite era um jogador diferente, não só dentro de campo, mas em suas atitudes. Fica aqui o meu abraço, minhas condolências à família do Roberto Dinamite, um jogador espetacular. Não é à toa que ele tem uma estátua lá em São Januário que deve ser venerada e cultivada, muito, mas muito venerada pela torcida do Vasco. Ele era diferente, mesmo com as reclamações da torcida, quando ele foi presidente por 2 vezes, porque não conseguia fazer o time voltar para a primeira divisão e tinha o protesto da torcida. Mas ele era um cidadão diferente e disso o Vasco da Gama e disso o torcedor do Vasco pode se orgulhar. A gente vai bater um papo ao vivo agora com o Abel Braga, que hoje é diretor técnico do Vasco, mas também tem as suas histórias, muita amizade aí com o Dinamite. Abel, que atende a gente por telefone. Seja muito bem-vindo a esse Sport Center, Abel. Gostaria de recebê-lo aqui numa outra situação, mas também para lembrar um pouco e falar sobre Roberto Dinamite. Boa noite para você, seja bem-vindo. Boa noite. Prazer estar com vocês. Quando saiu o Bob, o Bob era um momento que facilitasse, era os 2 pontos, né? Que naquela época eram 2 pontos. Então marcou tudo, porque quando você tem, é a mesma coisa que quando um time tem um goleiro excepcional. A coisa está indo bem e tal, está ganhando. E sempre que tem uma falha ali, que a bola chega no gol, tu tem a esperança que o goleiro defende. E essa era o nosso pensamento em relação ao ataque, em relação às vitórias, porque sabia que uma bola ia ser o bastante. Esse cara era especial, sabe? E eu quero deixar isso bem notificado, porque nós sabemos muito daquilo que foi a vida do Roberto, a luta dele, a luta da família. Quero deixar um grande abraço para a Liliane, os filhos, filho, filha. Fizemos uma relação legal, como foi dito aí, perfeito. Pascoal sabe tudo. Saímos, às vezes, Júnior com a Elô, eu com a minha esposa, Roberto com a Liliane e o Zico com a Sandra. E era aquela noite de você ficar olhando o sorriso, sempre amável, sempre disponível. Então esse é o Roberto. Esse é o Roberto que nos socorria nos momentos difíceis. Era
Roberto que nos colocava leve nos momentos difíceis, e o Roberto era esse que nos colocava mais feliz ainda nos momentos de felicidade. Senhor Abel, boa noite, né, o senhor. Antes de mais nada, eu sei que não é o momento, mas gostaria de desejar para o senhor aí, para toda a família, um ótimo 2023, muita saúde, muita paz e que Deus possa abençoá-lo aí nessa sua nova função, né? E eu gostaria que a impressão que eu tinha quando menino, né, e depois quando eu comecei a prestar um pouco mais de atenção em determinados jogadores, é que o Roberto Dinamite sempre passou para a gente o seguinte, que ele era a referência técnica, mas ao mesmo tempo ele era a referência, né? Ele era o líder, era um cara que ele falava algumas coisas, eu falo muito que eu tenho muita recordação da época de Portuguesa, né, que eu tinha 13 anos de idade, ali eu comecei a ter um pouco mais de noção de futebol nesse sentido, e eu via que ele sempre falava, sempre gesticulava, e os jogadores da Portuguesa o escutavam bastante, assim, né? Eu queria saber do senhor, que teve um contato maior com ele, se o senhor pode contar realmente se de fato era isso, ou se o senhor tem um episódio aí que demonstra essa liderança dele, seja dentro do vestiário ou no campo, alguma coisa assim, para que a gente possa ter uma noção maior e melhor ainda do que era o Roberto Dinamite para o Vasco, né? Zé, o Roberto, assim, era uma liderança, ela absolutamente 100% conquistada, né? Jamais foi imposta. O Roberto, ele conseguia amenizar algumas situações. É que é difícil, né? Porque a convivência dentro do campo, dia a dia, foram 4 anos. Em tudo que era aniversário de filho dos jogadores, era um grupo muito fechado. Porque o Fantoni, naquela época, em 77, né? 76 foi o Paulo Emílio, ele tinha também esse dom aí de fazer grupo forte, sabe? Grupo leve. Então nós estávamos sempre convivendo, mas ele, em algumas situações, ele era pelo sorriso, porque eu vou te citar só um detalhe. Uma vez, num 2 toques, véspera de um Vasco Flamengo, e o Fantoni era o treinador. E não importa aqui falar o jogador, né? Não importa, isso aí não interessa. Sei que ele me deu uma chegada pesada. Eu estava ali jogando de atacante, véspera de jogo, tipo, o rachão, como falam, né? Para mim, eu chamo 2 toques. Eu não gostei, cara. Não gostei nada. E eu falei, tu tá ficando maluco, cara? Vou chegar em você. E o cara, assim, tipo, que estufou o peito pra mim, tipo, qual é? Dele uma cabeçada, cara. Foi logo, correu, deixa disso e tal. O Roberto chegou com uma calma, assim... É uma coisa mais tranquila que calmante. Não, mas o que vocês estão fazendo, cara? É véspera de Vasco Flamengo. Da maneira que ele falou comigo, eu falei assim, caramba, ferrou. O homem vai me tirar. Mas não, acho que aquilo foi uma força mental que ele deu a todos nós. No fundo, o jogador falou que, eu estava errado. Eu falei, cara, tu está errado porque eu falei, eu vou te pegar, tu entrou pesado aqui. E ele se estufou para cima de mim. Que é isso? Não vai se estufar para cima de mim. Então ele apaziguou aquilo tudo e aí teve um papinho dele, não sei também, né? O que ele falou. Ele não vinha colocar para ninguém. Concentramos, fomos para o jogo. E a concentração e era em São Januário, a palestra era no Maracanã. E eu naquela ansiedade, será que o homem vai me colocar? Aí chegando no Maracanã, eu dei um toque nele assim, falei assim, aí, Bob, tem novidade no time? Ele falou, claro que não, é o mesmo. E nós fomos lá e fizemos um grande jogo contra o Flamengo, não sei se empatamos, não perdemos. Ganhamos ou empatamos, não sei. Então era o São Roberto, cara. Esse era o palestra, era no Maracanã.
E eu naquela ansiedade, será que o homem vai me colocar? Aí chegando no Maracanã, eu dei um toque nele assim, falei assim, aí, Bob, tem novidade no time? Ele falou, claro que não, é o mesmo. E nós fomos lá e fizemos um grande jogo contra o Flamengo, não sei se empatamos, não perdemos, ganhamos ou empatamos, não sei. Então era o Sr. Roberto, cara. Esse era por isso me marcou esse sorriso. Porque o sorriso, ele dizia alguma coisa. Ele representava algo. Mas nós sabíamos que, acima de tudo, era uma liderança que todos tínhamos um respeito enorme por ele. Roberto nunca berrou com ninguém dentro do campo. Raramente você viu o Roberto chegar para o juiz e muito, muito, muito difícil. Então é isso. Mas, ao mesmo tempo, quero dizer, essa foi a passagem, a vinda. E agora ele está na passagem de volta, que essa é a sequência da vida. E legal, muito bom, muito legal, muito contente que ele na vinda aqui, ele deixou essa marca positiva e extraordinária. Abel, a dúvida que eu tenho com você, nem sei se isso já foi conversado internamente no Vasco, mas algum tipo de homenagem, alguma previsão de uma menção ao Roberto nos primeiros jogos do Vasco no estadual? Você, como diretor técnico, tem alguma informação nesse sentido? Foi conversado algo sobre isso, não? Olha, eu estou dizendo bem claro, isso há um pouquinho, algumas horas, né, atrás, é que iria um ônibus com um grupo para o velório e tal, mas ainda não estava realmente definido ainda que seria São Januário. E então isso com certeza vai acontecer algo nesse momento. Antes de vocês ligarem, eu não sei se estava ocupado o telefone, eu tinha acabado de falar com o Fabiano, mas já tinha falado atrás com o Paulo. Alguma coisa vai ser feita, né? Porque nós temos, né, esses jogadores que hoje estão no Vasco, sejam mais antigos, com mais idade ou menos, ou os garotos, eles sabem de quem foi esse camarada aí. E outra coisa, cara, se perguntar a todos vocês, com certeza vai ser unanimidade, qual gol mais bonito do Roberto? Cara, isso está perpetuado na cabeça de qualquer vascaíno. Aquele contra o Botafogo, óbvio. E eu fico feliz que eu vou ficar eternizado nessa foto, porque eu estava ali do lado. Então, cara, tudo é muito bom, sabe? Porque eu sei o carinho da família e dos amigos por ele. Mas também sei do sofrimento, da dor que estava para ele e para a família. Pascoal, fui vendo durante a fala aí do Abel, você pareceu emocionado ouvindo as histórias, né? Lembra muito do que você também vivenciou. Porque essas frases ditas pelo Abel me remonta muito para dentro do campo, de estar atrás do gol fazendo jogos, né? De estar ali na beira do gramado e vendo os jogadores dentro de campo, né? Então isso remonta à minha carreira como repórter, né? E eu fico aqui observando, a gente quase não tem nenhum gol de falta, tem um gol só de falta que a gente passou do Roberto Dinamite, mas ele batia falta que era um espetáculo. Como o Abel falou, arruma uma falta lá na frente da área que é para o Roberto bater. O jogo tá ruim, arruma uma falta lá para o Roberto bater. Cruza uma bola na área para ele cabecear. Bota uma bola... Porque é o seguinte, hoje a gente fala assim, Abel, você fala, o Roberto bate falta, o Roberto bate bem com a perna esquerda, o Roberto faz gol com a perna direita, o Roberto é bom no cabeceio. É difícil a gente encontrar um centroavante com todas essas características, né? E eu acho que essa é uma memória positiva para quem joga futebol. Para tentar... Desculpa, Pascoal, te interromper.